Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vou falar com vocês um assunto que eu já venho procrastinando, que eu já era pra mim ter vindo aqui há muito tempo falar sobre isso. Quem tá aqui há mais tempo sabe o motivo de eu não ter falado isso ainda, e que é sobre o que foi minha experiência em voltar pro mercado de trabalho, CLT, após 4 anos desempregada. Vocês sabem que quando eu me separei, eu estava desempregada, né, com as crianças, passei todo um transtorno aí, um tempo, mas graças a Deus, assim, Deus sabe muito bem o que faz, né? Não tinha intenção de voltar para o mercado de trabalho, porque a minha intenção era ter a minha lojinha, abrir minha loja. Só que todas as coisas tudo que eu estava recebendo, que eu estava fazendo na época e recebendo, eu conseguia me manter a casa. Mas eu não conseguia fazer, assim, muito compromisso além do que eu precisava. A edícula onde a gente morava era muito pequena. Então, assim, eu precisava de um espaço maior para poder voltar com as vendas. Mas peraí, calma, uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou comentar a minha experiência. Nos próximos vídeos eu venho falar sobre essa parte da lojinha, beleza? Então, voltando, vamos lá. Como que foi a minha experiência? Gente, não foi fácil. Não foi fácil voltar pro mercado de trabalho. Assim, foi tudo muito natural, sabe? Havia comentado com um colega que trabalhou comigo uma vez, que trabalhava comigo em outro escritório, né? Que o escritório que eu trabalhava estava precisando de uma pessoa para trabalhar lá, mas não era no mesmo setor que eu trabalhava, que eu tinha experiência. Era no departamento pessoal, que para as empresas grandes chama de RH. Só que eu não tenho experiência com RH, minha experiência era com escrita fiscal. Então, na mesma semana, ele entrou em contato comigo e falou assim, ó, em tal escritório assim, também tá precisando. Que inclusive o dono do escritório onde eu trabalho era amigo do meu ex-patrão. E eu conhecia também o dono desse escritório que eu trabalho hoje. Porque os dois sempre estavam indo lá no escritório onde a gente trabalhava e tudo, e a gente acabou se conhecendo, né? Mas era doido, tudo bem, só mais nada. E ele comentou comigo que lá no escritório estava precisando, só que ele estava viajando ele estava viajando, né? E não ia conseguir me atender. Falei, então quando você souber ou eu souber que ele chegou, então eu vou lá conversar com ele. Aí ele falou assim, ó, mas quem é a pessoa lá específica que faz a entrevista para contratação de funcionários, não é quem eu estava pensando, que seria o dono do escritório, que era o contador. Não conseguiu falar com ele naquela semana, né? E acho que umas 2 semanas depois, ele entrou em contato comigo. Foi inclusive no dia, acho que 1 ou 2 dias depois que as crianças foram com o pai lá para Dourados passar as férias. E eu estava sozinha na edícula, né? Tava sozinha, e ele entrou em contato comigo e falou assim, Beth, ó, a pessoa que é responsável por contratar funcionários naquela empresa tal, né, que eu não vou citar aqui, ele tá na cidade. Eu comentei de você, se você quiser ir lá levar seu currículo, né, não sei se ele vai fazer a entrevista, mas já leva seu currículo. Eu falei, tudo bem então, vou lá. Aí eu peguei, imprimi o meu currículo, né, e entrei em contato com ele. Aí ele falou assim, ó, se você puder vir no escritório agora, eu tenho 30 minutos livre. Eu falei, então eu tô indo. Eu me arrumei rapidinho, peguei o currículo e fui. Cheguei lá, eu aguardei uns minutinhos, né, e ele me atendeu. Aí fez a entrevista, viu o meu currículo, e como ele estava precisando, porque uma pessoa que tava trabalhando lá tinha entrado com aviso, acho que já tinha 2 ou 3 dias de aviso, aí ele pegou e como eu já tinha experiência na função, aí ele pegou e perguntou se eu tinha disponibilidade para começar. Eu falei que sim. E no mesmo dia, à tarde, eu fui de manhã, quando foi à tarde eu iniciei lá no escritório onde eu trabalho hoje. Então, assim, foi tudo muito rápido, sabe? Sabe quando Deus coloca as pessoas assim, vai encaixando as coisas para tudo acontecer? Foi desse jeito.
eu não tinha intenção de voltar para o mercado de trabalho, muito menos trabalhar em escritório. Porque assim, eu sei a dor de cabeça que é, eu sei a correria que é, eu sabia na época também. Só que, como foi tudo muito natural, foi tudo encaixando e nas minhas orações eu vinha pedindo para Deus me dar clareza no que eu fizesse, para que eu for fazer, se ou seja, voltar para o mercado de trabalho ou fazer voltar com as vendas que eu queria voltar, era para ele me encaminhar. E assim, de repente ele veio até mim esse trabalho, entendeu? Então eu aceitei. Falei, não, eu vou aceitar esse trabalho, o salário que eu for recebendo, eu vou tentando manter a casa, né? E tentando comprar os meus produtos para mim voltar com as vendas. E se Deus quiser, logo eu monto a minha loja. Esse é o meu sonho, essa é a minha vontade desde 2020. Então, foi assim que eu fiz. Só que, gente, quando eu voltei a trabalhar, eu sabia o serviço eu sabia o que era para mim fazer, só que assim, eu estava enferrujada, era 4 anos fora do mercado de trabalho. Então foram 4 anos de muita coisa mudou dentro do escritório, dentro dos sites dos órgãos federais, municipais, todos os órgãos, muitas coisas assim. Sabe quando você olha assim para a situação e fala assim, nossa, eu tô desatualizada? Foi o que aconteceu comigo. Porque eu nunca tinha vontade de voltar pro escritório. Então, assim, eu não tinha o porquê de eu ficar me atualizando com as coisas que acontecem lá dentro, entendeu? Quando eu estava fora. Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. Só que aí quando eu voltei com uma dificuldade. Porque fazia 4 anos que eu estava parada. Foram muitas atualizações e questão de governo, leis, eles mudam de ano para ano, então assim, muita coisa havia mudado. E eu me desesperei porque lá são todos funcionários novos, mais novos de idade, é tudo muito ágil, tudo muito rápido e eu tive essa dificuldade para poder relembrar das coisas que eu fazia antes para mim poder aprender. E como o rapaz estava saindo de aviso, então eu precisava aprender o mais... Aviso não. Ele estava de aviso e ia sair. Tinha alguns dias ali comigo só. Então, assim, eu me desesperei totalmente. Eu falei, meu Deus. Teve dias de eu falar assim, eu acho que eu vou pedir as contas que eu não vou dar conta. Gente, foi um transtorno pra mim que vocês não têm ideia. Foi uma pressão em cima de mim que vocês não têm ideia. E fora isso... Ainda teve a questão das crianças, porque eu tive que encontrar babá para as crianças, então assim, foi muito atropelado, sabe? Com 2 dias eu arrumei uma pessoa para ficar com as crianças, aí a pessoa foi um dia, no outro dia ela já não foi mais, me deixou na mão, aí eu peguei, e isso foi dentro de uma semana, tá? Depois que as crianças voltou com o pai, porque as crianças foi, acho que com o pai no domingo, foi na segunda, aí eu fiquei a semana toda. Quando foi na quarta-feira, eu comecei a trabalhar na tarde, na quinta-feira eu fui. Aí nessa semana eu fui, né? E na outra semana também eu fui, até quinta-feira. Aí o que aconteceu? Nesse intervalo, depois que as crianças voltou, que fechando a semana do que eu comecei ali na semana seguinte, eles voltou, eu arrumei uma pessoa, a pessoa ficou um dia só. Aí eu fui atrás de um lugar que fica crianças aqui na cidade, ia ser só meio período, os 2 maiores meu e o pequenininho ia ficar das 4 até a hora que eu saí, até as 6 mais ou menos que eu coloquei, porque minha intenção era ir pra academia depois que eu saísse do serviço. E seria um custo de R$900. E assim, gente, pra mim não compensava. Não compensava, porque o valor que eu iria pagar pra ficar com as crianças, R$900, seria os R$900 que eu iria ficar em casa sem trabalhar no CLT, entendeu? Fazendo aqueles trabalhos que eu estava fazendo na época, que era pegando os serviços. Só que assim, eram os R$900 que não era garantido pra mim, era aleatório, tinha mês que tinha esse valor, tinha mês que já não tinha mês que tinha mais, então assim, era bem instável. E eu fiquei no beco sem saída, porque
Se eu fosse pagar, raramente alguém queria ficar com as crianças meio período, R$ 900 para mim poder colocar o 2 e um só depois por umas 2 horas lá, então assim, ficava muito puxado. Aí o que eu fiz? Quarta-feira eu peguei as crianças à tarde, aí foi quando eu fechei o negócio lá, quando a menina me passou o valor. Falei, não é caro, gente, porque lá é assim, lá eles dão comida, eles dão, são brincadeiras lúdicas, eles cuidam das crianças, entendeu? Quando eu fui buscar as crianças já estavam tomando banho, não é caro. O problema é que o valor não compensava para mim, entendeu? Por ser 3. Então eu voltei para casa, né? Na quinta-feira eu falei, não tem como eu ir. Aí eu entrei em contato e falei para eles, conversei com o gerente, né, que foi quem me contratou, falei para ele, expliquei a situação e falei que não dava para mim ir mais por conta disso. Aí ele falou assim, não, só por isso mesmo? Eu falei, só por esse motivo mesmo. Ele falou, então, vamos fazer o seguinte, a gente vai aguardar, você esperar, a gente não vai contratar outra pessoa. E esse final de semana, porque já era uma quinta-feira, falou assim, hoje e esse final de semana você vai procurar alguém para ficar com as suas crianças. E a gente quer que você fique trabalhando aqui com a gente. Então, já conhece o seu serviço, tem referências boas suas e a gente gostou da forma do seu trabalho aqui. A gente não vai te mandar embora e nem quer que você peça as contas, então a gente vai te aguardar. Aí, falei, tá bom então, se tá acontecendo isso é porque é pra acontecer. Comecei uma batalha para encontrar uma pessoa para cuidar das crianças. Perguntei para várias pessoas, eu não queria pegar qualquer pessoa assim para cuidar das crianças, eu queria alguém que tinha referência, que fosse algum parente ou alguém conhecido ali, meu ou da minha família. Até que uma amiga minha, a que faz bolo, que sempre, de vez em quando eu peço um bolo para ela sempre faz, quando é aniversário das crianças também, ela que faz o bolo. Ela comentou comigo da sobrinha dela, que trabalhava, que estudava de manhã, só que tinha um tempo livre à tarde. Eu falei, então traz ela aqui pra mim, poder conhecer ela ver as crianças e ver se ela realmente vai querer com o valor que eu iria oferecer pra ela, né? Aí eu falou, tá bom. Aí eu peguei, conversei com ela, expliquei a situação, que ela ia ter que buscar o Abner 4 horas na escola, que ia ficar com 2, e o dia que não tivesse aula, o dia todo, ela teria que ficar o dia todo com as crianças. Enfim, gente, todo esse lenga-lenga quando a gente tem filhos, né? E ela aceitou. Eu falei, então tá bom, você começa segunda-feira. Aí eu entrei em contato com o gerente do escritório e falei assim, deu certo a menina, arrumei uma pessoa para ficar com as minhas crianças, então na segunda-feira eu volto. Eu falei, então tá, estaremos aguardando você. Eu falei, beleza. E uma outra situação aconteceu. No passado que eu tinha experiência em escritório, eu realmente tinha experiência, só que eu estava 4 anos parada. E na visão de muitas pessoas, eu trabalhei 6 anos no escritório, totalizando tudo 6 anos, só que eu fiquei 4 anos parada. Então, assim, na visão das pessoas que já estão dentro do escritório, ela tem visão, ela sabe fazer, ela tem agilidade, só que as pessoas não vê o tempo que você ficou parada, entendeu? Então, assim, é muito difícil assimilar. E acabou acontecendo algumas picuinhas lá dentro também, que acabou me desestabilizando. Aí fora isso, teve também a questão do pai das crianças, porque assim, na cabeça dele eu tinha que ficar em casa, eu não podia trabalhar pra fora. Então assim, gente, foi uma bola de neve em cima de mim, sabe? A pressão de ter que aprender tudo no trabalho, a pressão das pessoas achar que eu sabia de tudo, mas eu estava desatualizada, então eu precisava de um tempo ali para mim poder voltar à ativa, reconhecê-lo tudo novamente, relembrar as coisas que eu fazia, que eu precisei desse tempo. E as pessoas as pessoas à sua volta, elas não sabem, às vezes elas sabem, mas elas não querem acreditar nisso, então elas preferem falar mal de você, apunhalar você pelas costas do que te ajudar, né? As pessoas normalmente são assim. E isso aí teve a questão do pai das crianças também, que ficou me enchendo a paciência, porque eu tinha que ficar cuidando das crianças, era problema em tudo. Então assim, gente,
Aí eu tinha que me desdobrar por conta da casa, porque era uma nova rotina pra mim, então eu tive que me desdobrar. Aí logo também aconteceu os problemas. Eu estava com problema, já estava com problemas. Não, logo depois também teve o problema da água, do encanamento. Então assim, gente, veio que nem uma enxurrada em cima de mim, sabe? Eu estava tentando uma vida melhor, ter uma renda maior, só que ao mesmo tempo, quando eu achava que estava indo para o caminho certo, aquela enxurrada de problemas vindo em cima de mim. Então assim, teve dias de eu olhar assim e falar assim, gente, eu não dou conta. Teve dias de eu querer jogar tudo pro ar e sumir, porque é complicado, né? Só quem passa sabe como que é difícil. Não é fácil. Para quem quer começar do zero, para quem ficou bastante tempo parada e tá com filhos, principalmente quem quer sair de um relacionamento assim como aconteceu comigo, é muito difícil. Você tem que ter muita opinião. Você tem que se apegar a Deus ali e falar, Deus, me dá forças, me dá força, me dá sabedoria, só que você está preparado para poder aguentar. Essa foi um dos primeiros meses também. Eu acho que por conta disso tudo também eu não tinha ânimo para vir falar com vocês. Eu acho que eu tinha que ter passado por tudo isso primeiro para depois vir aqui conversar com vocês e explicar tudo o que realmente aconteceu. Foram dias e dias assim que eu gosto do meu trabalho, eu sempre gostei do meu trabalho, não tô reclamando do meu trabalho. Só que assim, são muitas coisas que acontecem. Muitas coisas, quando você decide para um caminho, tudo acontece para que você desista dele, entendeu? Quando é da vontade de Deus, tudo acontece para que você desista. E não é isso, e não é desistir. É você aprender com o processo, tirar de lição de tudo que está acontecendo ali, assimilar tudo, criar forças e seguir. Esse é o meu conselho, isso é o que eu fiz, que tá dando super certo. Esse é o vídeo da minha experiência após 4 anos parada, 4 anos fora do mercado de trabalho, 4 anos desempregada, falar logo assim, né? Vim compartilhar com vocês. Pra você que tá passando por isso ou já passou, deixa aqui nos comentários como que foi também, pra gente poder estar ajudando uma a outra. E espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!